Olá, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai trabalhar um esfumado opaco com sombras coloridas. Como de costume, eu gosto de aplicar um corretivo mate na minha pálpebra para que eu possa trabalhar tranquilamente as sombras sem correr o risco de riscar esse corretivo. Vou estar utilizando o corretivo da Vizela, em um tom bem clarinho. Com a mão bem leve, eu espalho esse corretivo por toda a minha pálpebra. Estou usando a esponjinha pequenininha da BH. Estou usando uma esponja pequenininha, se não me engano, essa som. Estou usando uma esponja bem pequenininha, ela é bem fofinha. Essa daqui é do Guilherme Batista. Vou começar minha maquiagem aplicando o branquinho aqui no canto interno do olho. E eu vou usar Vou começar aplicando o branco aqui no canto interno do olho, e para isso eu vou utilizar a paleta do Henrique Botelho. Para isso eu vou utilizar um pincel de aplicar sombras. Esse pincel que é achatadinho. Para isso eu vou utilizar um pincel de aplicar sombra. Aplico esse branco no canto lacrimal. Feito isso, eu vou vir agora com minha próxima cor e eu vou utilizar a paleta da Ana Paula Marçal. Eu vou usar esse tom de rosinha bem clarinho aqui. Com um pincel do mesmo modelo, com um pincel também de aplicar sombra.
Faço a aplicação dessa sombra em batidinha, levemente pressionando a sombra contra a pele. É preciso voltar sempre e abastecer o pincel com a sombra para que a sombra fique bem pigmentada no olho. Volto várias vezes com a mesma sombra para ter certeza de que a sombra vai ficar com a cor fiel que está na paleta. Volto várias vezes com a sombra para ter certeza de que essa sombra vai ficar bem pigmentada. Com um tom de sombra rosado, a gente vai criar um contorno nessas cores que criamos. Então a gente vai contornar toda essa borda com um tomzinho de rosa. Com esse tom aqui da paleta que já está bem fundinho. E um pincel de esfumar menorzinho. Vamos então aplicando com leves toquezinhos, pigmentando essa sombra e avançando aos poucos. Volto várias vezes com o pincel na sombra para deixar essa sombra bem pigmentada. Posso dar uma inclinadinha no meu queixo para cima, com o espelho abaixo, um pouco abaixo. Assim eu tenho uma visão melhor de tudo que está aqui na minha pálpebra. Volto mais uma vez com a sombra para ter a certeza de que essa... Volto mais uma vez com a sombra para deixar ela bem pigmentada. Feito isso, agora eu vou esfumar as bordas desse contorno que eu criei com essa sombra rosa. Com o mesmo pincel, eu vou tirar o excesso dessa sombra aqui na palma da minha mão mesmo. E com movimentos de vai e volta ou movimentos de bolinha, a gente vai esfumar essa sombra. Vou somente em cima da marcaçãozinha, em cima da borda, e não necessariamente dentro da sombra que eu acabei de aplicar. Vai e volta, movimento de bolinha,
com calma e paciência que o esfumado vai sair. Após esfumar minha sombra, senti que ela deu uma apagadinha, o que é normal. Então, eu vou voltar mais uma vez com essa sombra rosa. Pego minha sombra na paleta, tiro o excesso e vou para o meu olho. Após criar esse esfumado, agora eu vou dar uma alongada no meu esfumado rosa e expandir ele mais. Então, com o movimento de arrastar, eu vou levando a sombra um pouco para fora. Esfumo, levo para fora, esfumo. Feito isso, já podemos prosseguir com a maquiagem e ir para a próxima cor. Vou usar um tom de roxo bem escuro da paleta da Ana Vou usar um tom de... Feito isso, a gente já pode prosseguir com a próxima cor. E para isso, a gente vai utilizar uma cor que é da família também do rosa. A gente vai utilizar esse tom aqui de roxo bem escuro para dar uma profundidade nesse contorno rosa que a gente fez. Vou trocar o pincel, mas você em casa, caso você não tenha, você pode utilizar o mesmo pincel para fazer isso. Pego minha sombra. Lembrar sempre de, após pegar a sombra, tirar um pouco do excesso para evitar que essa sombra colorida caia e manche sua pele. Essa sombra mais escura, a gente vai aplicar ela mais para o canto externo, levando até o meio aqui desse rosa. A gente não vai trazer ele até cá no início, não.
Primeiramente, vou pigmentando essa sombra. Primeiramente, vou pigmentando essa sombra com movimento de batidinhas e movimentos de vai e volta. Vai ser necessário voltar várias vezes com a mesma sombra na paleta. Essa sombra que estamos utilizando, ela vai dar uma profundidade no rosa que colocamos aqui. Ela, então, precisa ficar dentro do rosa. Ela vai dar profundidade no rosa, mas não apagar o rosa. Por isso, ela precisa entrar dentro do rosa de forma que as bordas do rosa e a tonalidade do rosa continuem aqui. Para isso, eu me mantenho com bastante firmeza na mão. Eu preciso manter essa cor dentro do rosa, ela não pode sair para fora. Para que no esfumado a gente consiga ver todas as cores que utilizamos na maquiagem. Aos poucos, a maquiagem vai ganhando vida. Continuando com movimentos de batidinhas, eu só estou preocupado nesse momento em pigmentar essa sombra. Agora que pigmentamos, podemos esfumar essa sombra mais escura e fazer com que ela fique mais harmônica e esfumadinha junto com a sombra rosa. Volto com o pincel que apliquei a sombra rosa anterior e agora eu vou, sem sombra nenhuma, esfumar a bordinha dessa sombra mais escura que está dentro do rosa. Movimento de vai e volta, movimento de bolinha, mão bem leve. E assim a gente e dessa forma a gente consegue dar uma profundidade muito boa na maquiagem. Após esfumar, se você sentir que a sua sombra ficou apagada, você pode voltar mais uma vez com o pincel e sombra. Então volto mais uma vez com meu pincel e minha sombra escurinha. E vou intensificar mais essa cor. E agora já temos um esfumado.
Nessa maquiagem nós iremos fazer um delineado infinito, aquele aonde ele some com esfumado. E para isso a gente vai aplicar um pouquinho de preto aqui no cantinho externo, bem onde a gente aplicou a sombrinha roxa, já para proporcionar um acabamento na nossa maquiagem na hora de vir com o delineador. Isso vai facilitar muito o esfumado e vai deixar o delineado realmente infinito. Nessa maquiagem nós vamos criar um delineador infinito e para isso a gente já vai aplicar um pretinho aqui e esse preto vai servir de base para o delineador que vai vir logo em seguida. Pego pouca quantidade de produto, tiro o excesso e com um pincelzinho de esfumar pequeno, olha, eu vou colocar esse preto lá no cantinho. Esse preto, ele tem que ficar dentro da sombra roxa. Ele só vai dar um acabamento para o nosso delineado. Não necessariamente ele precisa aparecer. Eu venho com várias camadinhas para deixar esse preto bem intenso. Assim, o delineado vai sumir dentro desse preto com mais facilidade. Posso subir um pouquinho para dar mais profundidade nesse olho, já esfumando. Vou voltar mais uma vez com a sombra roxa para dar acabamento nesse preto. Coloco essa sombra roxa exatamente dentro da onde eu havia aplicado ela anteriormente. Agora a gente já pode fazer o nosso delineado infinito. Vou utilizar meu delineador da Inglot e o pincelzinho Vou utilizar o delineador da Inglot e um pincel de delinear bem fininho. Encosto o pincel e arrasto. Encosto e arrasto de uma vez só. Fazer o delineado, fazer o seu traço de uma vez só, vai evitar que ele vai ficar todo engrunge. Fazer o seu delineado em um traçado só vai fazer com que ele fique bem retinho e vai evitar aqueles tremidos
que deixa qualquer delineado muito feio. Encosto e arrasto. Vou acertando meu delineador com a mão bem firme e precisa. E agora eu vou preencher dentro do delineado. Aqui não tem segredo, você vai precisar encostar o pincel e arrastar. Se você estiver utilizando caneta delineadora, aí o trabalho vai ficar mais fácil, porque só de ir carimbando, você já vai conseguir fazer o seu delineado. Feito isso, a gente vai aplicar um pretinho aqui no canto externo e dar uma esfumadinha para fazer com que o delineador desapareça dentro desse preto. Com a mão bem leve, eu vou com movimentos de bolinha com o preto no finalzinho do delineado. Para finalizar nossa maquiagem, agora eu vou aplicar um iluminador abaixo das sobrancelhas. Basicamente é essa. Na parte de baixo, nós vamos aplicar só um roxinho, o tom mais escuro, que não é o preto, aquele tomzinho de roxo que a gente usou antes do preto. Eu vou aplicar ele aqui abaixo, só no cantinho de fora. Que foi? Que foi?
Faça a aplicação desse roxinho na parte de fora, sem esquecer de aplicar esse roxo dentro do reguinho. Esse reguinho não pode ficar sem sombra. Aproveito e já faço conexão com a parte de cima.